E o nosso telejornal mostra agora uma reportagem completa sobre a morte do Rodrigo, um empresário que dirigia esse veículo de luxo, uma Porsche conversível, foi abordado por criminosos. Duas linhas de investigação: execução ou assalto. O Rodrigo era CAC, colecionador, atirador e caçador. Ele estava com uma arma. Essa arma foi levada pelos criminosos. Vamos ver mais detalhes da reportagem. Nesse vídeo publicado nas redes sociais, o empresário se prepara para sair de casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Minutos depois, ele foi executado a tiros, no meio da rua. Rodrigo estava nesse carro de luxo, avaliado em mais de R$1 milhão. Segundo a polícia, somente a arma do empresário, que era CAC, foi levada. Os criminosos abandonaram relógio, corrente, carteira e o celular. Foi exatamente aqui que tudo aconteceu, que esse empresário que dirigia essa Porsche foi abordado aí pelos dois motociclistas que estavam armados. Nesse momento, a perícia está fazendo seu trabalho, retirando o corpo desse empresário, um jovem empresário que era dono aí dessa Porsche. Ele foi baleado e, ao que tudo indica, foi roubado pelos criminosos. Um crime, portanto, de latrocínio. A polícia veio até o local, a Polícia Militar atendeu a ocorrência, guardas municipais estão também aqui nesse momento e a perícia tenta recolher digitais aí desses criminosos que participaram desse latrocínio, roubo seguido de morte. O que a gente conseguiu ver no veículo é que tem um furo na porta do motorista e um na traseira do encosto da cabeça do banco. Rodrigo era empresário da área da construção civil. Gostava de ostentar uma vida de luxo e viagens internacionais. Amigos dizem que ele costumava andar com relógios caros e cordões de ouro. Uma das linhas de investigação é que o carro de luxo que Rodrigo dirigia tenha chamado a atenção dos criminosos. Testemunhas contaram que os atiradores estavam em duas motos potentes, uma azul e outra vermelha, e fugiram logo depois dos disparos. O celular de Rodrigo foi apreendido pelos policiais e deve passar por perícia. A polícia tenta agora identificar os criminosos e investiga por que Rodrigo foi executado. Quero chamar a Letícia Miyamoto ao vivo, que está na delegacia que investiga o caso. O Diógenes Luca, nosso especialista em segurança, que tem estudado esse caso desde o sábado, no momento em que tudo aconteceu. Letícia, duas possibilidades então, que são consideradas pela polícia: execução ou um roubo. O que você tem de novas informações sobre essas investigações, Letícia? Tiago, a polícia já tem pistas importantes relacionadas a esse caso sobre a possibilidade de execução, como você citou. São duas possibilidades, né, Tiago? Uma possível execução ou, de fato, um latrocínio, roubo seguido de morte. Sobre a execução, alguns familiares, os parentes do Rodrigo foram ouvidos aqui na delegacia, no 1º Distrito Policial de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e passaram alguns detalhes sobre o histórico, sobre a vida do Rodrigo Ponce. Disseram que ele não tinha nenhum tipo de inimizade, que não vinha sofrendo nenhuma ameaça, pelo menos o que a esposa, a companheira do Rodrigo, também disse, tanto para os policiais envolvidos nessa operação, para que os criminosos sejam encontrados, como também para outros parentes do Rodrigo, como a irmã, uma testemunha muito importante que esteve na delegacia. Agora, sobre os pertences levados, a polícia considera a possibilidade de execução porque poucos pertences foram levados dali. Se o carro fosse o alvo desses criminosos, apenas a chave não foi encontrada no local. A gente acompanhou na reportagem, o Rodrigo estava com aquela espécie de bolsa da arma, né? Estava na cintura ali com um coldre, só que a arma não foi localizada no local. Eles consideram que os criminosos tenham levado essa arma. Ele era CAC, ele frequentava um clube de tiro ali bem perto daquele bairro, inclusive próximo também daqui de onde nós estamos. Fica a menos de 1 quilômetro de distância da delegacia. A polícia sabe que os criminosos podem ter levado também uma correntinha do Rodrigo, que depois teve a confirmação de que essa correntinha não foi encontrada no local. Só que outros objetos de valor, como um aparelho celular, um relógio e vários anéis, foram localizados com a vítima. Todos esses pertences foram apreendidos pelos peritos da Polícia Civil, todo o material ainda sob análise, alguns documentos que devem chegar de uma forma mais adiantada mesmo para a equipe de investigação, para que eles consigam juntar todas as peças
peças desse quebra-cabeça. A polícia também conseguiu uma possível identificação, Tiago, das motocicletas, porque a câmera de segurança, que as imagens já estão nas mãos da polícia, mostra quando os dois criminosos começam a seguir o empresário quando a vítima sai do portão de casa e passa por alguns poucos metros ali no veículo de luxo, avaliado em cerca de R$500 mil. Esses criminosos estavam de capacetes e também com aquelas bags de entrega por aplicativo. A polícia sabe que a identificação das duas motos estava uma em São Paulo e outra em Hortolândia, Tiago, no interior de São Paulo. A gente segue acompanhando todos os detalhes desse caso. A Letícia trazendo as informações direto da delegacia que investiga o caso no município de Guarulhos. Diógenes, essas possibilidades que estão sendo levantadas pelos investigadores de uma execução ou de um assalto, e aí as perguntas que surgem. Por que os criminosos não teriam levado o carro de luxo? O objetivo deles seria, por exemplo, uma joia, né, uma corrente de ouro, e daí na hora do assalto teriam notado a arma do Rodrigo e optaram, né, por levar a arma dele, porque talvez ele pudesse reagir. Qual a sua avaliação acerca do que aconteceu no município de Guarulhos? Tiago, a Letícia está correta e a polícia, obviamente, que deu essas duas hipóteses aí, tanto do latrocínio quanto de uma execução. Eu aposto muito na questão do latrocínio pela forma que esse fato aconteceu. Perceba que o sujeito chega lá, faz a abordagem, ele quer levar, em geral, quem está num carro de luxo como esse, está com uma carteira com cartões importantes, está com um relógio mais valioso, está com uma corrente, está com algum tipo de acessório. E o que eu acho que aconteceu foi, na hora da abordagem, começaram a pedir as coisas, me passa o relógio, me passa a corrente, e ele foi colaborando. Quando chegou ali naquela pochete ou naquela bolsa que tinha arma, o criminoso se percebeu ou ele tentou alguma coisa, e aí acontece o chamado latrocínio, né, que é o roubo com resultado morte. Ou seja, eles foram embora levando o que dava para levar e algumas coisas nem deu tempo de levar. Então eu aposto muito nessa hipótese do latrocínio para esse caso. Muito embora não posso descartar também a questão da execução, a investigação é que vai trazer dados importantes. Note que a família já falou que ele não tinha nenhum tipo de desavença, era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de problema, ao que consta, mas só uma investigação vai poder comprovar tudo isso, Tiago. A Letícia permanece na delegacia que investiga o caso, em Guarulhos, e daqui a pouco nós voltamos com ela trazendo mais detalhes a respeito de como tudo aconteceu.